Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só para ti. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, né? Realmente. Uma fé genuína, uma fé eficaz, seja de acordo com a vontade de Deus. A gente falava ali antes do culto sobre o equilíbrio, né? Entre a mensagem e entre o louvor. É muito importante, damos ênfase na mensagem e na palavra, só que é muito importante também o louvor no ato da adoração, no culto, porque o louvor faz parte do culto. O culto não é constituído só de louvor ou só de palavra, é louvor e palavra. Interação nós para com Deus e Deus falando conosco através da sua palavra. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 35. João 12, 35, nós vamos ler até o versículo 50. 15 versos. Evangelho de João, capítulo 12, verso 35 ao 50. Glória a Jesus. João 12. João 12. João 12, 35 ao 50. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? É fácil encontrar, né? João, né? Evangelho. Vamos fazer essa leitura então, acompanhe aí comigo. Versículo 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, Jesus, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nele quem? Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Verso 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Jesus. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, e eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Esse texto, então, fala sobre Jesus, a luz, e Jesus fala aqui, mediante a exposição da sua palavra, que ninguém sai da mesma maneira. Ou a pessoa sai transformada, ou ela sai ainda mais endurecida. Que a pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, ou ela abre o coração, ou ela endurece, mas nunca permanece da mesma maneira. Feche seus olhos. Senhor de graça e de amor, mediante a Tua palavra, nós estamos aqui nesta noite. A Tua palavra que foi lida, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é a bússola, a Tua palavra que é o cajado que nos leva e nos conduz no caminho da salvação. Nós queremos nesta noite, Senhor, depois aqui de adorarmos ao Senhor, de bendizermos o Teu nome, de entregarmos louvor e adoração a Ti, nós queremos nesta noite ouvir a Tua palavra, a palavra que muda e que transforma o homem. Neste momento, todos nós aqui, Senhor, em sincera humildade, abrimos o nosso coração, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e que cada um de nós, a começar por mim, seja ministrado nesta noite pelo Senhor e pela Tua palavra, e que todos nós, ó Pai, possamos crescer na graça, no conhecimento, e pedimos a Ti no nome de Jesus, fala conosco, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, que assim o seja. Amém e amém. Podei-vos assentar. O título desta mensagem, ou deste sermão, é Os 5 pontos da fé salvífica. Os 5 pontos da fé salvífica. Esse texto que lemos, parte dele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 1, onde Isaías, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor Jeová. Ele diz que vê o Senhor Jeová. Aqui João, na autoridade apostólica, ele fala que Isaías viu Jesus. E depois, mais à frente, em Atos, autoridade canônica também apostólica, Paulo vai falar que Isaías viu o Espírito Santo. Então, quem Isaías viu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto que João nos mostra, ou o texto de João, nos mostra a exposição que Jesus fez sobre a sua morte, isso no capítulo 12 inteiro. A sua morte, ressurreição, vida eterna, salvação, arrependimento e fé. Jesus faz uma exposição para aqueles homens que o estavam ouvindo. Ainda no capítulo 12 de João, vemos que homens gregos, que homens dotados de sabedoria, Grécia, sabedoria, conhecimento, e aguçados ali pela sede do novo, vão até Jerusalém, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e eles vão até Jerusalém para ver a Jesus. Eles queriam ouvir a Jesus, saber quem era Jesus. E eles se dirigiram ali a Filipe, quando chegaram na Galileia, Filipe e André, e eles então foram até Jesus e falaram, comunicaram a Jesus sobre que aqueles homens gregos ali estavam para o verem. Aqui então, neste texto de João 12, acontece a maior e mais profunda exposição sobre 2 coisas que são importantíssimas na caminhada cristã. É uma exposição que Jesus faz sobre a fé e sobre o arrependimento. Fé e arrependimento. O professor Fabrício, ao dar abertura no culto, falou um pouco sobre. Então, fé e arrependimento. Jesus expõe isso que é algo tão importante da vida cristã. Até porque, se não tiver esses 2 que são pares, fé e arrependimento, não vai se ter vida cristã
genuína, verdadeira. O Mestre Jesus nos ensina sobre os 5 pontos da fé salvífica e o efeito do arrependimento genuíno. Veja, fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Jesus fala, você pode ler depois com calma, pode ir lá na sua casa, ler com calma, porque é necessário ter fé e arrependimento para ser salvo. Muitas pessoas pensam que são os milagres, né? O milagre vai gerar salvação. Não. O verso 37 do capítulo 12 fala que ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus tinha feito tantos sinais. Paralítico andou, cego enxergou, surdo ouviu, mulher com fluxo de sangue curada, pessoas ressuscitadas, endemoniados foram libertos, e ainda assim as pessoas não criam nele. Algo bem interessante também que diz o texto, são sobre os fariseus, que diz que homens, muitos dos principais, creram nele. Muitos dos que estavam ali na sinagoga, muitos dos que estavam ali à frente do judaísmo, mestres, homens dotados de sabedoria e inteligência, creram nele, mas não quiseram seguir a ele, não confessavam Cristo Jesus como Senhor. Por quê? Porque eles não queriam perder o status. Mais uma vez, fé e arrependimento. Muitas pessoas olham a Jesus, até creem em Jesus, mas não confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Por quê? Por conta de muitas coisas. Essa semana eu vi numa mídia social, eu não sei se a mulher é cantora, se é atriz, o que é, Jojo, né? O nome da personagem lá, Jojo, o nome da mulher lá. E que ela estava seguindo a Jesus há um tempo atrás, fez uma confissão pública de fé, e ali então mostra isso, né, na mídia, que ela fazendo uma live falando que não ia mais à igreja, né, ela já ia parar de frequentar a igreja. Enfim, não continuei lendo ali, que não me interessava. Mas é interessante nós notarmos que muitas pessoas olham para Jesus, até creem em Jesus, mas não confessam e não querem seguir a Jesus de perto, não querem caminhar com Jesus. Começam a vida cristã e é maravilhoso, mas logo vem os desânimos, logo vem as lutas e a pessoa vai se afastando de Cristo. Então Jesus aqui fala sobre a fé salvífica e fala sobre o arrependimento genuíno. O arrependimento e a fé são 2 elementos essenciais na conversão. Essencial, fundamental, prioritário. Isso não pode faltar, arrependimento e fé. Porque se alguém fala que converteu, mas não arrependeu, ou fala que converteu e não tem fé, isso não é conversão. Não tem como. O arrependimento, a palavra no grego para arrependimento, é a virada contra, ou seja, quando eu me arrependo, arrependimento é a virada contra. Contra o quê? Contra o pecado, contra o mundo, contra o erro, contra tudo aquilo que vai à vontade de Deus. Já a fé é a virada para. A virada para o quê? Para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, para a Bíblia, para os seus mandamentos. É a virada que o homem faz para Deus. Arrependimento é a virada contra o pecado. Eu me viro contra o pecado. Então conversão é um 180. Conheci um pastor que ele falava que conversão é dar um 360. Não, é 360 para o mesmo lugar, né? É um 180 graus. A pessoa está indo para lá, dá uns 180 graus. 90 aqui, 180 aqui. É sair de lá e ir para cá. É ir contra a correnteza. Então a fé é a virada para Cristo, para Deus. Abrir os olhos, entregar a sua vida verdadeiramente para Deus. Eu fiz uma anotação aqui do teólogo, o doutor, PhD, Wayne Grudem. Ele ressalta que
O arrependimento, do mesmo modo que a fé, é um entendimento intelectual, ou seja, o pecado errado. O arrependimento, do mesmo modo que a fé, é um entendimento intelectual e uma aprovação emocional do sentido das Escrituras relativos ao pecado, e uma decisão pessoal em deixá-lo. Então começa, por que a Bíblia diz que amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua razão? Então, o arrependimento, do mesmo modo que a fé, é um entendimento intelectual. Por isso que tem a frase, né? Crer também é pensar, né? É razão. Então, todos nós temos que abrir a nossa mente, o nosso intelecto, arrepender, né? Uma fé viva, uma fé eficaz. A fé verdadeira em Deus implica em arrependimento. A fé salvífica envolve uma mudança genuína em nossa mente acerca do pecado, e não somente do pecado, que é essa mudança, mas acerca também de Jesus. Agora eu passo a conhecer Jesus. Mudança genuína, mudança verdadeira, uma mudança a qual envolve todo o meu ser, que envolve a minha mente, que implica em mudança de vida, que implica agora em conhecimento. Eu o conheço. O Espírito Santo abre os meus olhos, né, de modo que agora que eu consigo ver, enxergar, isso aqui é pecado e o pecado é errado, me afasta de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra, e é a mesma, porque a mesma que é aplicada para arrependimento, é a palavra em Romanos capítulo 12, verso 2, que é a palavra metanoia, é transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é renovar, é o arrepender, é voltar-se, né, contra o pecado, e em questão de fé é virar para Deus, é ter uma mudança de vida. Sabe aquela pessoa que começa a caminhar bem com Jesus e tal, está indo bem, mas que não muda a vida? Está indo na igreja, é frequente nos cultos, quer fazer de tudo, mas que a vida não muda. Todo mundo conhece, ou conheceu alguém assim. Sabe por que a pessoa não muda? Porque ela não converteu. Simples. É simples quando nós paramos e colocamos o evangelho da modernidade diante de nós e vamos fazer uma análise dele simples, não precisa nem ser profundo, simples. A pessoa está indo à igreja, a pessoa está cantando, a pessoa está tocando, a pessoa está pulando, a pessoa está pregando, a pessoa está ofertando, a pessoa está pintando a igreja, né? Está pintando o set, está fazendo de tudo. Só que a vida dela lá é a mesma coisa. Houve conversão? Não. A pessoa teve ali uma aderência, aderiu àquele local, mas ela não teve mudança. Vê quantos famosos do mundo afora aí, que o camarada, né, tá indo no culto, aí os paparazzi filmam, alguém filma, tira foto, a pessoa com os olhos fechados, mãos levantadas. Mas aí mostra a pessoa fora da igreja atropelando, bebendo, usando drogas, uma vida promíscua, uma vida toda distorcida. Isso não converteu. Então é simples. O que mostra arrependimento não é os decibéis do som que é tocado, a gravata que a pessoa põe, até porque eu estou de gravata e posso pregar de gravata. Mas se eu estiver sem gravata, eu posso pregar do mesmo jeito. Se alguém chegar e falar assim, pastor, está sem gravata, não pode pregar? Eu trago uma gravata aqui no outro dia, né, põe o microfone e fala, prega a gravata, prega. Ela não vai pregar, ela não vai pregar. Mas a mudança, a conversão, ela tem que ser algo real, é interior, é o intelecto, a mente mudada. Quantas vezes a gente vai exortar, vai pastorear uma pessoa, vai conversar e fala para a pessoa, olha, você precisa abrir a mente, você precisa mudar a tua mente. A pessoa fala, o que eu preciso mudar? Quem é você para falar que eu preciso mudar a mente? Fala, não sou eu, é a Bíblia, estou repetindo, ecoando aquilo que a Bíblia diz. Transforme a sua mente, mude, abra a sua mente, esteja apto a aprender, a crescer na graça e no conhecimento. Mas muitas pessoas então, como aqui esses que diz o texto, né? Pessoas importantes,
creem em Jesus. Muitos creem em Jesus. Ah, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, maravilhoso. Creem em Jesus. Os próprios demônios lá, eles creem, falam, não, Jesus veio, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus fez tudo isso. Só que eles não são convertidos, aí não tem possibilidade de salvação para os bichos. Então, assim, a pessoa tem que mudar, porque é um testemunho dela, ela deve mudar, deve ser transformada, e a partir disso começa então a gerar frutos para Deus. Entenda uma coisa, não é milagre que vai converter pessoas, porque o próprio texto diz que o próprio Jesus fez muitos sinais, e eles não criam nele. Mas o milagre também é uma ferramenta de evangelismo, é a glória de Deus manifestada, é o poder de Deus, glória a Deus, mas não é só por isso, tem algo mais. A pessoa precisa, a mente. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que nós devemos usar a armadura de Deus, a começar pelo capacete da salvação. Aonde é o campo de batalha do crente? É o coração? É o pé? É a mão? É aqui, irmãos. Mente saudável. Precisamos colocar o capacete da salvação, ter uma mente saudável. Cuidado com a nossa mente, com o que você pensa, com o que você tem deixado passar diante dos seus olhos. Mas sigamos então, os 5 pontos da fé salvífica, né? Termino aqui a minha introdução e vamos então para a nossa mensagem. Os 5 pontos da fé salvífica. Primeiro ponto, a fé salvífica envolve confiança. João capítulo 12, verso 36 diz: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então a fé salvífica, ela envolve o quê? Confiança. O texto nos mostra que a fé genuína envolve confiança, não em confiança em mim, confiança no homem, confiança em Deus. Eu deposito no Senhor a minha confiança, eu deposito no Senhor a minha fé, eu deposito no Senhor a minha vida, eu confio totalmente nele. Jesus diz, enquanto tendes luz, e aqui Jesus referia a si mesmo, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Creia, confie, deposite. O texto aqui no original é no sentido de confiar, depositar a sua fé, se coloque inteiramente nele, confie nele, confie na sua obra, confie em Cristo. A fé salvífica, o primeiro ponto, envolve isso, essa confiança. Quantas pessoas falam, eu estou seguindo a Jesus, né? Toda vez que, eu não sei porquê, mas toda vez que eu falo estou seguindo a Jesus, eu me lembro daquele hino, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Lá do missionário R.R. Soares, lá toca, mas não é ele que compôs, né? Foi de 1700 e pouco lá. Este caminho não desisto. Mas a pessoa que está andando com Jesus, ela deposita a sua confiança. E essa é uma característica da fé salvífica. Ela deposita a sua confiança em Deus. Confio em Deus. Enquanto tendes luz, crede na luz. Em Cristo Jesus. Deposito a minha fé em Deus, a minha vida em Deus. Tudo eu deposito nele. Ele é o meu Senhor, Cristo Jesus, meu Salvador, Cristo Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário. A pessoa confia. Ela confia como nós cantamos, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Porque ele reina sobre todas essas coisas. A palavra de Deus em Isaías diz que ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Ele está reinado, ele está sentado, governando e reinando, porque ele é Deus. Os atributos que se referem a Deus sobre criar, são os atributos também que se referem a Jesus sobre criar. Ele estava lá. Confie, confie, confie verdadeiramente. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, no verso 5, Romanos 4, 5 diz,
E esse texto fala sobre Abraão, fala que ele foi justificado pela fé e não pela obra. Mas Romanos 4:5 diz: mas aquele que não pratica as obras ali, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O apóstolo Paulo então nos mostra que a confiança está contida na fé verdadeira. Confio no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele fez maldito por mim morrendo no madeiro, porque a Bíblia diz lá em Isaías: maldito é aquele que morre no madeiro. E ele se fez maldito por nós. Ele morreu, ele padeceu, ele levou sobre si os nossos pecados. Eu confio no sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu por mim, ele me dá o perdão, ele pode me justificar. Então agora sou justificado em Cristo Jesus. Ele tomou a minha culpa. Justificação, um termo forense, significa ele toma a culpa. Então Cristo Jesus tomou a minha culpa, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então a fé salvífica envolve confiança. Você pode falar: mas eu já sei disso. Só que tem muita gente que está dentro da igreja, que fala que é cristão, evangélico, e que não confia em Deus. Sabe por que não confia em Deus? Muitas vezes chega no médico, o médico dá um diagnóstico, a pessoa fala: eu vou morrer. Não, mas tem... Não, eu vou... Confia. O diagnóstico é esse. Né? O folheto diz aqui, pior que uma pandemia. O diagnóstico é esse. Deus está comigo, a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não canso de falar, e quando testemunho sobre isso, sobre confiança, sobre fé, vem à minha mente, e de modo que eu não consigo desviar isso da minha mente, vem a figura da minha mãe, né? Minha falecida mãe que está com o Senhor. Quando o médico deu o diagnóstico de câncer para ela, e disse: olha, infelizmente eu tenho uma notícia muito dura para dar para a senhora está com câncer, está no corpo todo. Ela falou: glória a Deus, a minha vida está nas mãos de Jesus, eu confio nele. Sabe, irmãos, ter fé, confiança, não é quando tudo está bem, não. É quando você chega, não é só quando tudo, né? Está bem. Não é só quando você chega lá no banco e fala: deixa eu tirar o dinheiro para pagar a minha conta. Aí você vai lá, né? Paga uma conta lá no caixa, conta paga, mensagem com sucesso, tira lá, grampeta. É quando você chega e fala: meu Deus, e agora? Confie no Senhor de todo o teu coração. A fé salvífica deposita sua confiança no sacrifício de Jesus. A fé salvífica deposita sua confiança no sacrifício de Jesus. Eu creio. Ele morreu por mim. Ele morreu para me comprar para Deus. E quando eu abri o meu coração, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, é o Senhor e Rei da minha vida. Agora a minha vida está nas mãos dele. Eu confio, estou guardado por Ele. Irmãos, nós não podemos, eu quero bater sobre isso, sobre confiança, que muitos crentes pensam que amanhece salvo, né? Estou ficando careca de falar isso. Ou não. A pessoa amanhece salva, meio-dia ela está mais ou menos, e no período da noite ela está perdida. Não é assim, nós temos confiança da salvação. O teólogo reformado Jacob Armínio, um grande homem de Deus, lá no passado, ele falou sobre essa confiança da salvação. E depois lá na frente, John Wesley vem e fala também com fervor sobre a confiança da salvação. Então nós temos que confiar. E quem é filho do Senhor, quem está com Cristo Jesus, quem está com Ele, ele está guardado por Cristo. A perseverança do crente, você deve perseverar, lutar, batalhar, mas quem está em Cristo Jesus está guardado por Ele. Guardado por Ele. Por quê? Essa fé salvífica que desperta, que leva o homem a confiar, ela é uma segurança no sacrifício de Jesus. E nós podemos então dizer: que segurança sou de Jesus. Não tem um hino lá? Nessa Bíblia bonita que a senhora ganhou, e tem lá a harpa avivada. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos.
Você pode dizer isso? Sou de Jesus. Somos dele. Que segurança. E a fé salvífica, então, deposita sua confiança no sacrifício de Jesus. E uma vez que eu tenho fé, arrependi, fé, vida mudada, agora a vida do homem vai acontecendo algumas coisas. E acontece o quê? As obras. Todos nós devemos fazer obras e ter boas obras, sabendo que nós não somos salvos pelas obras. O catecismo romano ensina que a pessoa deve fazer obras para ser salvo. A Bíblia ensina que o salvo faz obra, porque a obra é uma decorrência natural da salvação, do arrependimento, da fé posta em Cristo. Não podemos dizer que é algo inevitável, ao fazer a obra que é inevitável. Não, é algo natural, porque vai acontecer na vida do homem. Se ele continuar no caminho de Jesus, no caminho do Senhor, então ele começa agora a fazer coisas, fazer obras, que são frutos de uma fé que é uma fé viva e de uma confiança depositada em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é a fé salvífica, ela envolve a confiança. O segundo ponto, a fé salvífica envolve compromisso. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, versículo 5. Quando o pastor ou a Débora vai pregar, tem que ficar abrindo a Bíblia, não tem de lugar. Salmo 37, 5. A fé salvífica envolve compromisso. Por isso que o pastor, por isso que nós ensinamos sobre o compromisso. Olha o verso 5. É entrega, 37, 5, isso. É entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Então a fé salvífica, que é o segundo ponto aí, envolve compromisso. A fé salvífica não é meramente o reconhecimento de que Cristo pode nos levar ao céu. Não é, Cristo pode me levar ao céu. Eu reconheço, Ele pode me levar ao céu, Ele pode me dar o céu. Não é isso. A fé salvífica envolve compromisso total de nos entregarmos a Cristo, assim como entregar os nossos planos, entregar os nossos sonhos, entregar a minha família, entregar o meu projeto ao Senhor. Há um compromisso do homem para com Deus, e ele deve se debruçar em cima disso, ele deve se envolver de maneira que ele vai assumir agora um compromisso vivo, um compromisso com o Senhor que ele não vai abrir mão, não somente do entregar, mas agora é o confiar. Eu entrego e eu confio, é um compromisso com Cristo, é um compromisso que eu tenho com o Senhor. Esta fé é o compromisso de se render a Deus. Eu entrego não somente aqui, tô aqui os meus problemas, porque tem pessoas que chegam em Jesus e falam: Jesus, tô aqui o meu problema, Jesus, tô o problema, amém, Ele pode cuidar, mas sabe o que você deve entregar? O seu coração totalmente a Ele, sem reservas. Você não pode entregar a sua vida com Jesus com reservas. Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, mas só entra na sala e na cozinha, não entra nos outros cômodos não, reservado, sabe? Entra na minha casa, entra na minha vida. Não, peraí, Jesus, eu cantei errado, Senhor. Não chega se entra de uma vez nos cômodos não, porque, tá meio bagunçado, tranquei ali, tal. É sem reservas, é se entregar ao Senhor, tendo um compromisso com Ele. Tem um cântico assim, do Renascer Praise. Bom é estar te servindo. Depois fala: um compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Olha como é bom cantar cânticos bíblicos, Te canta a Bíblia, seguindo o mandamento bíblico. Mas então assim, é um compromisso de se render a Ele. A Ele quem? A Deus. É render. Muitas pessoas começam a caminhar com Jesus e já tem planos. Porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fala, beleza.
Vamos passar pelas peneiras aí primeiro, né? Fé salvífica envolve confiança, fé salvífica envolve compromisso. Compromisso. Salva em Cristo Jesus tem compromisso com Cristo, tem compromisso com Deus, e tem um compromisso que é de se render a Ele, se entregar a Ele, e de se entregar sem reservas. Se entregue totalmente a Ele. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de entregar o seu coração. Não tenha medo de entregar a sua vida. Não tenha medo de entregar a sua mente, o seu intelecto a Ele, de servir a Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, totalmente. Totalmente. Eu estou aqui, Senhor, sem reservas. Totalmente aqui, ó. Usa a minha vida. Nós cantamos: toma o meu coração e toda a minha alma. Ao meu compromisso, me rendo a Ti. Sabe por quê? Senão nós nos tornamos pessoas que cantam, mas não vivem aquilo que cantam. Toma o meu coração e toda a minha alma. Não estou dizendo que você não entregou nem se rendeu, né? Nada disso. Mas, se não, nós queremos entregar a Jesus e com reservas. Entra na minha casa, mas fica aqui na sala, pode ir na cozinha, fica aqui. Pode até ir lá fora na área, na varanda, lá, mas fique reservado. Não. Se entregue ao Senhor. Entregue o teu caminho, entregue tua vida, porque uma fé genuína, uma fé bíblica, uma fé salvífica envolve compromisso com o Senhor. Quem não quer compromisso com Deus, isso nada mais é do que uma amostra do que a pessoa não tem um total compromisso com Ele. Não tem compromisso com Deus. Não quero compromisso com Deus. É porque a pessoa já está indo embora. Porque a pessoa não quer. Terceiro ponto, a fé salvífica envolve obediência. Vamos só lembrar, primeiro confiança, compromisso e agora obediência. A fé salvífica envolve obediência. Hebreus, capítulo 11, nós já lemos Hebreus 13 hoje na abertura, né? Hebreus 13 que nós lemos? Isso. Hebreus capítulo 11, versículo 8. A fé salvífica envolve obediência. A fé salvífica envolve obediência. Hebreus 11, 8. Pela fé, aí vem uma vírgula, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então ele obedeceu e teve fé? Não. Pela fé, Abraão obedeceu. Então a fé salvífica envolve obediência. Um ato de fé genuíno envolve obediência a Deus, embora a obediência por si só não pode salvar. Um ato de fé genuíno envolve obediência a Deus. Eu obedeço a Deus. Pela fé, eu obedeço a Deus. Embora a obediência sozinha, sem fé, não pode salvar. É a mesma coisa, nós vamos ver no ponto lá na frente. As pessoas falam: não, mas eu obedeço. Mas você não tem fé. Tem pessoas de famílias cristãs que não vão à igreja, nada, mas assim, teve uma criação cristã, de uma tradição, que ela obedece várias coisas. Ela obedece, só que ela não tem uma fé genuína. Ela não tem fé. Então a obediência sozinha não pode salvar. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. E aí ele foi fazer a vontade de Deus. Então a vida cristã envolve esse elemento que é indispensável, que é fé.
fé e envolve também a obediência, porque a fé salvífica envolve obediência. Aquele que tem fé em Deus, aquele que caminha com o Senhor, ele é obediente à voz do Senhor. Ah, eu tenho fé, eu ouvi, eu estou firme, só que é desobediente. Não adianta nada. Ah, eu obedeço, mas você tem fé em Deus? Não, eu só obedeço só. Não tem fé não. Ah, falou lá, eu só obedeço, mas não tem fé. Não, obediência sozinha não pode salvar ninguém. A fé salvífica envolve obediência ao Evangelho e nos leva a uma vida obediente. A fé salvífica envolve obediência a quem? Ao Evangelho, à palavra de Deus. Eu sou obediente aos mandamentos, a cumprir os mandamentos, a seguir os mandamentos, a palavra de Deus. E isso me leva a uma vida de obediência, a uma vida obediente, melhor dizendo, uma vida obediente. Sigo o caminho do Senhor, sigo o plano do Senhor. Abraão estava lá e falou, ó, vai para lá. Aí ele, pela fé, obedeceu. E ele foi para um lugar aonde ele não conhecia. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 8, diz, e saiu sem saber para onde ia. E se Deus te chamasse hoje e falasse assim, ó, fulano, eu vou te enviar para um lugar. Você pela fé, obedecendo a Deus, e Deus chega e fala, olha, vou te enviar para um lugar, vá. Qual seria a sua reação? Vai para onde? Vá. Sai daqui, vá. E aí? Qual seria a sua reação? Você iria obedecer? Ou você iria ficar questionando? Mais. Porém, entretanto, todavia, o senhor me dá um mapa para onde eu devo ir? Cadê o mapa, né? Eu vou de quê? Eu vou viajar de avião? Como cantou? Hoje tem GPS, né? Cadê o GPS? Marca aí o ponto de partida e o ponto final. Para onde que eu vou? Vai que eu serei contigo. Deuteronômio 28. A missionária Cláudia leu quinta-feira. Obediência. Obedecer traz bênção. Se obedecerdes hoje à voz do Senhor, teu Deus. Pela fé, obedeceu. É pela fé. Pela fé, eu obedeço. Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Pela fé, obediência. A vida cristã, meus irmãos, não é algo que nós chegamos à igreja e falamos, agora eu vou ter um louvor extravagante, agora eu vou ter isso. A vida cristã é um aprendizado diário. A vida cristã envolve coisas que nós temos que colocar em prática. A vida cristã envolve confiança, a vida cristã envolve compromisso, a vida cristã envolve obediência e algumas cositas mais. A vida cristã envolve tudo isso. Porque a vida cristã não é algo que fica tudo florido. Não, temos enfermidades, padecemos. As coisas não é do jeito que a gente quer. Não sai muito bem do jeito que a gente planeja. É isso, mas nós permanecemos firmes, porque isso mostra que é uma fé, que é a fé salvífica, é a fé que está operando no homem. Eu obedeço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, pela fé eu vou até Ele, pela fé eu ando em obediência, e se Ele falar para mim, para eu ir, eu vou, porque eu sigo a Jesus, ouço sua palavra, o seu mandamento, e sigo com fé. Quinto ponto, geralmente eu prego os 3 pontos, né? Então hoje vamos até 5. Quinto ponto, não. Quarto, né? 4, o quinto é o último, né? Quarto ponto. A fé salvífica envolve amor. Mateus capítulo 22, verso 37. Quando fizeram um púlpito, né? Mandar fazer um púlpito, isso aqui tem que ser um ângulo um pouco menor, né?
90 graus. Então, 45 graus, tem que ser um ângulo de 30 graus aqui para não... para caber aí o caderno universitário, né? Universidade do céu, né? Tem que ser maior também, né? Mateus, capítulo 22, verso 37. A pessoa disse, não, o púlpito cabe só a Bíblia. Eu falei, e o esboço? Eu falei, esboço? Que é isso? Não, se eu quiser pôr um papel, não. Pastor que é pastor, irmãos, entendam? Ai, Jesus. Pastor que é pastor, chega na igreja, ora, abre a Bíblia e prega. É assim, né? Jesus estudou para quê? Jesus ia lá na sinagoga, Jesus crescia em sabedoria, obediente aos seus pais, né? Os apóstolos. Não é assim não. Tem que ler, tem que fazer o esboço, tem que estudar, tem que pesquisar. Mas vamos lá, a fé salvífica envolve amor. Mateus capítulo 22, verso 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, pensamento, razão. Lembra que nós falamos lá atrás? O arrependimento, do mesmo modo que a fé, é um entendimento intelectual. A verdadeira fé em Deus implica arrependimento. A fé genuína salvífica envolve mudança genuína na mente. Você entrega totalmente ao Senhor. Então Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Razão. Colocar inteiramente. A minha mão vai servir a Jesus, ao meu pé vai servir a Jesus. Não, a minha mente não. A minha mente é para eu servir outras coisas. Não, é totalmente. Quando Jesus fala de todo o teu pensamento, é de todo o teu ser. Isso aqui engloba tudo, ó, coração, alma, pensamento, né, o entendimento, razão. Envolve por quê? Porque o homem tem que servir a Deus sem reservas. Então a fé salvífica envolve amor. A fé genuína envolve amor, que é o maior de todos os mandamentos. A fé não envolve só coração, envolve também a razão, o pensamento, envolve as obras. Amar e envolve aqui obras no sentido de caridade, de fazer o bem, de estender as mãos. Já pensou se o irmão chegar em você e falar, olha, estou padecendo necessidade, estou passando, né? Estou com uma dificuldade na minha vida. Você pode me abençoar? Você fala, claro, vem aqui que eu vou orar por você. Senhor, dá uma provisão na vida dele. E agora vai embora em nome de Jesus. Amém. Você orou por ele, glória a Deus. Vai acontecer coisa, pode acontecer milagre, glória a Deus, sem problema. Mas aí você manda ele embora para casa, aí ele vai embora para casa com o estômago roncando. É muito bom quando você pode orar por ele e abençoar a vida dele também. Por isso que no segundo domingo do mês, o que nós temos no segundo domingo do mês? Ceia. E vai ser que horas? De manhã. Né? No período, de manhã. Que horas? Às 10 horas. Né? Tem alguém que fala horas. Às 10 horas. E aí lembre-se, vamos fazer aqui a mesa do amor. Não tem só naquele dia, tudo bem. Você pode trazer, vamos nos comprometer para nós aqui montarmos uma cesta básica. Eu posso trazer um macarrão, eu posso trazer isso. Amém, vamos todos nós, porque a gente faz ali uma despensa. E caso alguém aqui, glória a Deus, não precisa, amém. Mas se tem alguém que realmente precisa, a gente vai abençoar essa pessoa. Isso não é errado. É o papel da igreja também. Amém? Glória a Deus. Então a fé salvífica envolve amor. Amor a Deus. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. Amar ao Senhor de todo o meu coração ao ponto de eu me entregar realmente a Ele. Amar ao Senhor de todo o meu coração com uma paixão genuína, verdadeira, de me envolver, de me entregar a Ele, de me envolver à sua obra, de me envolver verdadeiramente com as coisas dele sobre essa terra. Porque o que mais tira o cristão da presença de Deus é quando ele começa a se envolver
demasiadamente com as coisas desta terra e deixa as coisas de Deus de lado. Deixa as coisas de Deus de lado. Ontem a nossa irmã, eu ouvi ela falando algo e eu achei muito interessante. Foi uma experiência, né, que ela teve, que ela pegou um Uber, certa vez, que saiu da igreja, e ela conversando com a pessoa ali, e o motorista do Uber falou: eu também sou cristão evangélico, eu estava na igreja. Eu parei meu trabalho, fui para o culto, isso mesmo, né? Fui para o culto, assisti o culto, terminou, saiu, foi trabalhar. Há um tempo para todas as coisas. Então o tempo de dedicar a Deus, a obra de Deus, é um tempo que nós devemos dedicar com amor. Alguém chega lá na minha casa, domingo, vai ser bem recebido, vai almoçar, pode almoçar com a gente lá. E hoje o almoço foi maravilhoso, né? Roberta cozinhando, glória a Deus. Eu senti até aqui o sabor novamente. É maravilhoso, glória a Deus. É igual o feijão lá, né? Da irmã, né? Da missionária lá. Vai fazer. Então, alguém chega, amém, participa. Aí vai chegando o período da tarde, eu tenho meu momento. Pego lá meu arsenal, né? Pego meus livros de teologia, Bíblia, uma Bíblia, duas Bíblias, outra Bíblia. Preparo, vou lendo uma coisa aqui, vou lendo uma coisa aqui, vou me inteirando, vou esboçando o sermão, oro, falo para Deus me ajudar e tal, me capacitar, e fala com os irmãos sobre a necessidade da igreja. Aí deu a hora, a gente toma banho, pega a minha família, a pessoa fala: mas onde vocês vão? Eu vou ficar aqui na sua casa, eu vou dormir aqui. Eu falo: vamos para a igreja com a gente. Não dá para mim ir para a igreja agora. Fala: então você fica aqui, que eu estou seguindo a Jesus Cristo, e deste caminho eu não desisto. Fica. Sabe por quê? Porque ninguém vai me prender na minha casa no momento que eu vou servir ao meu Senhor. É o meu compromisso. Não abro mão disso. Não abra mão, meu querido irmão. Não abra mão de servir a Jesus. O Papa chegou na minha casa, aí que eu vou mesmo, não tem nada com ele. Né? Chegou alguém muito importante. O presidente da república chegou, falou: você quer ir comigo para o culto? Vai sentar lá junto com os outros. Não, vai ficar aí, então fica aí então. Chegou um deputado. Certa vez, Charles Spurgeon, todo mundo que já sabe desse nome, né? Já ouviu, sempre a gente cita. O príncipe dos pregadores. Eu já disse isso aqui uma vez, esse testemunho dele. Ele estava orando lá na sua casa, orando. Aí, né, ele é inglês, né? Inglaterra. A rainha da Inglaterra, pode ser, não sei se é essa aí, né? Que foi em 1700. Essa não foi, pode ser essa, né? Pode ser essa. E chegou até a casa dele porque ouviu da fama dele. Um pastor de uma igreja naquela época, de 1700, pastoreava 15 mil almas. Enquanto ele pregava para 15 mil pessoas, no porão da igreja lá embaixo, tinha 5 mil de joelhos orando para Deus salvar enquanto ele pregava. Agora que eu faço um parêntese, irmão. Já pensou nós cultuando a Deus aqui em cima, aqui, ó? Lotado o salão. E glória a Deus. Quem está na galeria, diga amém. Aleluia. Aleluia. Aí, glória a Deus. É pela fé. O pastor é louco, fala por Jesus demais. Jesus. Nós aqui cultuando a Deus, e a gente aluga essas salas de baixo aqui do prédio, enquanto a gente está aqui cultuando a mensagem, pregando a um grupo de irmãos de joelho aqui, clamando: Espírito Santo salva, Espírito Santo fala, Espírito Santo usa a vida do pastor, Espírito Santo vem salvar aqui hoje. Já pensaram que coisa gloriosa? Toda vez que eu subo aqui eu oro, falo, de vez em quando até põe a mão ali e fala: Jesus, me dá essa sala. Jesus, dá essa sala. Pastor, você é louco, demais, né? Tenho planos e coloco aos pés do Senhor, porque eu aprendi que a fé ela envolve amor a Deus, e amor, a tradução da palavra amor é fazer o melhor. Mas enfim, voltando lá no Charles Spurgeon, né? Não esqueci. Voltando no Charles Spurgeon, a rainha da Inglaterra, meu irmão, chegou na casa dele, bateu a porta, aí
né? Aquele senhor, a guarda real ali, tudo. A empregada atendeu e a rainha disse: eu quero falar com o pastor Spurgeon. Quero conhecê-lo pessoalmente porque eu ouvi a sua fama. Então a empregada toda trêmula, toda, a rainha da Inglaterra, a rainha. Escute. A empregada chega na porta do quarto, bate e disse: pastor Spurgeon, a rainha da Inglaterra quer falar com o senhor. Ele estava de joelhos, ele só vira para trás, para o rumo da porta e diz: diga para ela que eu estou falando com o Senhor do Senhor, senhores e Rei dos Reis, e agora não posso atendê-la. Quem é mais importante para você do que Jesus? O que é mais importante para nós do que a obra de Deus? Algumas coisas acontecem e sempre os filhos, as crianças, elas são muito sensíveis a algumas mudanças, né? Criança é muito sensível. E aí a minha filha fica perguntando: pai, mas por que isso? Ô pai, esqueceu da gente, pai, esqueceu de nós. Crianças são sensíveis. Algumas coisas acontecem, a gente não tem resposta, a gente não sabe. Mas nós ensinamos. E eu ensino aquilo que eu vivo, e eu vivo aquilo que eu ensino. E eu falo para elas: fale com Deus, fale com Jesus. Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Uma fé salvífica envolve amor, amor a Deus, amor à sua obra. E nós devemos então estar envolvidos. A tradução da palavra amor é fazer o melhor para o próximo. Fazer o melhor então para a obra de Deus. Fazer o melhor para Deus. Tem pessoas que fazem o seu melhor para tudo. Mas para Deus, o tempo que sobra, aí canta minha gente, canta meu povo. Aí a hora que vai cantar para Deus, Jesus, não vou cantar não, minha garganta doendo. Né? Canta salve o Corinthians, o campeão dos campeões. A hora que chega para cantar para Jesus, fala: não dá para cantar não. Amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o pensamento, razão, inteiramente. A fé salvífica envolve amor. Esse foi o quarto ponto. O quinto e último ponto. Então, primeiro, fé salvífica envolve confiança, compromisso, obediência, amor. E o quinto ponto, a fé salvífica envolve humildade. Mateus capítulo 18, verso 13 e 4. Mateus 18, 13 e 4. Ontem eu conversava com o irmão e isso tem sido desejo do meu coração, sabe? Eu tenho pensado muito nisso. Nos Estados Unidos, as universidades abrem para debates, né? Filosofia cristã, teólogos. E devemos orar por isso. É algo muito grande, mas nós devemos orar por isso. Se Deus dá sabedoria, se Deus tem capacitado, é para nós irmos. Né? Nós no sentido de orar por isso. Deus, abre a Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós queremos falar do teu amor lá. Sabe por quê? Porque Deus já deu a ferramenta. Deus tem capacitado. E nós vamos falar de Jesus, irmãos. Em todos os lugares, para todas as pessoas. Devemos defender a fé cristã. Falar de Jesus. Glória a Deus. A fé salvífica envolve humildade. Mateus capítulo 18, verso 13 e 4. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças,
de modo algum entrarei no reino dos céus. Criança aqui no sentido de humildade, não é no sentido de teimosia, não. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Fé salvífica envolve humildade. Ser humilde, obediente, humildade. Abraão, pela fé, obedeceu. Uma fé, converter, fizer como criança, envolve o quê? Humildade. Abraão não sabia para onde ir, mas ele era humilde. Eu vou, Senhor. Pela fé, obedeceu, eu vou. Sem saber, ele vai. Humildade, Deus fala, gente, Senhor, eis-me aqui. Toma-me a mim. Envia-me. Ser como criança. Quantas vezes Deus nos chama, Deus fala conosco, a gente quer ficar debatendo com Deus? E a gente pode fazer muitas perguntas para Deus. Abacuque, a exposição do livro de Abacuque é várias perguntas que ele faz a Deus. Cabe a Deus responder ou não, mas nós podemos perguntar. Mas nós não podemos ser irritantes, colocando problemas, colocando condições, mas isso aqui não. Sirva a Deus. Ser como criança. Mariana, Mariana, vem aqui, por favor. Isso. Aí, para aí. Vem pulando de um pé só, até aqui, vamos ver. Vai. Aí, garota, vem. Isso. Obrigado, tá? Pode ir lá de novo. Deus abençoe. Isso. Ser como criança. Preste atenção aqui em mim. Ser como criança. Quando Deus falar com você, só obedece. Questiona não. Fala, vem pulando de um pé só, meu filho. Fala, Senhor, estou indo. Questiona não. Obedece só. Só faz a vontade dele. Ele sabe o melhor para você. Deus sabe o dia que foi ontem, que passou ontem, hoje, sábado, amanhã. Todas as coisas estão aqui, ó. Ele rege todas as coisas. Soberania de Deus. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Ele sabe todas as coisas. Então, se Deus falar ao seu coração, se Deus te chamar a fazer a vontade dEle, se Deus te chamar a um compromisso, chamar a confiança, obediência, amor e humildade, obedeça. A fé genuína implica em humildade. A fé salvífica em Cristo é uma ação infantil, por intermédio da qual reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do Salvador. Todos nós somos pecadores e necessitamos do Salvador. A fé infantil, não é você ver, não. Obediência, humildade, reconheça, você precisa de Jesus. Irmãos, todos nós precisamos do Salvador, Jesus Cristo. Todos nós necessitamos, todos nós carecemos, todos nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus, o Senhor Salvador, abrir o nosso coração para Ele. Ele então vai abrir a nossa mente. O texto de João capítulo 12, a partir do verso 20, diz que os homens gregos foram até Jesus, queriam conhecer Jesus, e o texto vai narrando, vai dizendo que, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Sirva a Jesus sem reserva.
Sirva a Jesus de todo o seu coração. Não tenha medo do que vão falar, não tenha medo do que vão apontar, do que vão escrever, do que vão dizer. Sirva a Jesus, porque a fé salvífica envolve confiança, compromisso, obediência, amor e humildade. Seja humilde a sentar, a aprender, colocar em prática, ir a Jesus e reconheça: sou pecador e necessito do Salvador, Cristo Jesus. Não vá para ficar olhando Jesus só de longe. Não siga Jesus só de longe. E um dia eu vou pregar essa mensagem, seguindo a Jesus de longe. Nós devemos seguir a Jesus de perto. Estar junto com Ele, entregando, servindo a Ele. Aí os frutos aparecerão. Os frutos aparecerão. Vida. Uma coisa que eu sempre bato, e isso é característico, eu observei, autoobservação, observei isso, eu sempre bato numa coisa: o testemunho, a fé da pessoa, ou o testemunho da pessoa, tem que condizer com a sua fé. Tá certo? Tá certo. Testemunho. Sou de Jesus, a minha fé é em Cristo Jesus. Então o testemunho tem que ser um testemunho fiel, firme. Não adianta, eu vou na igreja, é o de Jesus, e chega ali, é todo mundo a mesma coisa. Tem que ser como Daniel. Lembra lá Daniel, seus 3 amigos, que a missionária Débora pregou poderosamente quinta-feira? O culto dirigido pelas mulheres aqui foi poderoso. Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel comeram dos manjares do rei. O que eles comeram? E tomaram, beberam o quê? Água. Que isso, glória a Deus. Todo mundo, água, legume, comer inhame, cenoura, beterraba, não sei, comer os legumes lá que tinham lá. Obediência a Deus. Amor, humildade, compromisso, confiança. A fé salvífica gera isso na pessoa. Gera isso na pessoa. E a pessoa, então, um cristão, um crente, ele fica cada vez mais próximo de Jesus. E tudo isso nos leva a dizer: sou pecador e necessito do Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor de graça, de amor, que teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. E que o Senhor opere em nós o querer, o efetuar. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar cada dia mais firme no teu caminho. Porque nós necessitamos, nós precisamos do Salvador, Cristo Jesus. O Salvador, Cristo Jesus, é aquele que fez algo por nós. E também é aquele que faz algo em nós. Nós abrimos o nosso coração mais uma vez e clamamos: Senhor, opera em nós o teu querer e a tua vontade. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a servir com retidão. A servir, Senhor, com um coração íntegro e sincero. A ter uma vida depositada aos pés da cruz. E que a fé salvífica opere em nós a confiança, o compromisso, a obediência, o amor e a humildade. E que venhamos a servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Usa a vida dos meus irmãos, capacita cada um destes. Espírito Santo, e que venhamos a colocar em prática tudo o que temos aprendido com o Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Coloque em prática. Seja praticante. Não somente ouvinte da palavra.